provocação, sem necessidade. Esse é um ataque premeditado. Vladimir Putin vem planejando esse ataque há meses. Mais de 170 mil soldados, equipamentos militares já pré-posicionados na fronteira, inclusive suprimentos de sangue, hospitais de campanha. Já é uma indicação das suas intenções. Rejeitou todos os esforços dos Estados Unidos e aliados para atender às questões de segurança, para buscar a diplomacia para evitar o conflito. Durante semanas, estamos alertando que isso iria acontecer. E agora, já acontecendo como prevíamos. Na semana passada, vimos que aumentavam os bombardeios na região da fronteira. O governo russo já vem criando ataques cibernéticos, ou seja, alegações sem fundamento algum, dizendo que a Ucrânia iria invadir a Rússia. Mas a Ucrânia estava preparando-se para usar armas químicas, dizendo que a Ucrânia tinha cometido genocídio sem quaisquer evidências. Essa é uma violação flagrante das leis internacionais para criar duas assim chamadas repúblicas em território soberano ucraniano. E naquele momento em que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança se reuniam para manter a soberania, para evitar a invasão, Putin declarou a sua guerra. Depois de momentos, os mísseis começaram a atingir cidades históricas. Depois dos ataques aéreos, tanques, soldados, infantaria, estamos adotando uma postura transparente. Apresentamos os planos russos, os ciberataques, para que não haja confusão com relação ao que o Putin queria fazer. Ele sim é o agressor. Ele escolheu a guerra. E agora ele e seu país arcarão com as consequências. Estou impondo sanções mais graves, limitações sobre aquilo que pode ser exportado para a Rússia. É um custo altíssimo para a economia russa agora e no futuro. Estamos desenvolvendo as sanções para maximizar um impacto de longo prazo na Rússia, minimizando o impacto nos Estados Unidos e em nossos aliados. Os Estados Unidos estão agindo sozinhos. Há meses criamos uma coalizão com parceiros representando mais de metade da economia global. 27 membros da União Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, muitos outros países, para amplificar esse impacto conjunto de nossa resposta. Conversei agora com os líderes do G7. Estamos num consenso absoluto. Vamos limitar a capacidade da Rússia de trabalhar em dólar, libra, euro e o ien. Vamos limitar a capacidade da Rússia de participar da economia global, impedindo a capacidade do financiamento das Forças Armadas russas. Imporemos sanções para que não possam competir na economia do século XXI, de alta tecnologia. Já vimos o impacto no rublo. Hoje, cedo, chegou ao seu nível mais baixo na história. O mercado de ações russo despencou. 15% foi o aumento nos títulos russos. Com essas ações de hoje, sancionamos bancos russos que têm $1 trilhão em ativos. O maior banco, que tem mais 1/3 dos ativos bancários, já foi sancionado. Não recebe mais financiamento dos americanos. E são 4 outros bancos que serão sancionados também. Todos os ativos que tem nos Estados Unidos estarão congelados, incluindo o VTB, o segundo maior banco russo, que tem $250 bilhões em ativos. Como prometido, estaremos adicionando a essas listas os nomes das elites russas e seus familiares. Como eu disse na terça-feira, é gente que ganhou com as políticas criminosas e que devem compartilhar dessa dor. Vamos manter esse ritmo
sancionando esses bilionários corruptos. Na terça-feira, impedimos que o governo russo levantasse dinheiro dos investidores europeus e americanos. As mesmas restrições serão implementadas às principais empresas russas, empresas com ativos acima de 1,4 trilhão de dólares. Essas ações virão com o tempo, limitando o acesso às finanças para setores estratégicos para comprometer a capacidade industrial. Entre os nossos aliados, estimamos que vamos cortar mais de metade das importações de alta tecnologia. É um golpe na modernização das Forças Armadas russas, incluindo o programa aeroespacial. Não vão construir navios, não terão capacidade de competir no cenário global. Estamos preparados a fazer ainda mais. Além das penalidades econômicas, vamos defender os nossos aliados na OTAN, principalmente lá no leste europeu. Amanhã, a OTAN fará uma reunião de cúpula para reunir os líderes de 30 países aliados e parceiros próximos para formarmos essa solidariedade e mapear os próximos passos para realmente fortalecer essa aliança da OTAN. Embora tenhamos 650 milhões de dólares de assistência à Ucrânia só esse ano, o ano passado, 2021, vou reafirmar, as nossas forças não entrarão num conflito com a Rússia na Ucrânia. As nossas tropas não irão para a Europa para lutar na Ucrânia, mas sim para defender os nossos aliados na OTAN no leste europeu. Deixei claríssimo que os Estados Unidos defenderão qualquer centímetro do território da OTAN. E a boa notícia é que estamos unidos e determinados. Não há dúvida. Os Estados Unidos e os seus aliados na OTAN estarão lá cumprindo todos os compromissos. O ataque em um é ataque em todos. Nas últimas semanas, milhares de soldados foram enviados à Alemanha, à Polônia. É o nosso compromisso com a OTAN. Na terça-feira, em resposta à agressão russa, inclusive em Belarus e no Mar Negro, já estamos colocando tropas no leste europeu. Isso começando ali na Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia. Os nossos aliados também aumentam seus esforços, os outros aliados da OTAN, trazendo as suas forças armadas para que tenhamos uma defesa conjunta. Agora, horas depois da agressão russa, a OTAN já autorizou um plano de resposta. Temos as forças preparadas para agir quando e onde necessário, para proteger os nossos aliados no leste europeu. E agora autorizo o envio de tropas adicionais americanas enviadas para a Alemanha, para ajudar a defesa aérea já divulgada pelo Departamento de Segurança. Já falei com o general Milley, preparando movimentações adicionais caso surja essa necessidade para proteger a OTAN. A nossa resposta usa todas as ferramentas para proteger os cidadãos americanos e também a economia americana, tentando reduzir o custo do petróleo. E as empresas americanas não devem explorar esse momento para aumentar preços. Nesse pacote de sanções, estamos monitorando os suprimentos de energia com bastante atenção, coordenando com os principais produtores de petróleo e países consumidores para atender o suprimento de energia no mundo. Trabalhamos com diversos países para tentar manter essas reservas estratégicas de petróleo. E os Estados Unidos vão produzir mais petróleo à medida que a necessidade surgir. Os americanos já sofrem e eu farei o possível para evitar aumentos adicionais na bomba de gasolina. Mas essa resposta não pode passar em branco.
as consequências seriam ainda piores. Os Estados Unidos enfrentam agressores, defendem a liberdade. É quem somos. E repito o que disse semana passada. Se a Rússia continuar a fazer ataques cibernéticos contra a nossa infraestrutura, estaremos prontos a responder. Já estamos trabalhando há meses na proteção cibernética e realmente poder contra-atacar essa agressão cibernética. E eu falei ontem à noite com o presidente Zelensky e eu dei garantias que os Estados Unidos e os nossos parceiros na Europa darão apoio ao povo ucraniano em sua defesa de seu território, oferecendo ajuda humanitária. No início do conflito, a propaganda política da Rússia tentou esconder a verdade, alegando sucesso na sua operação militar. Mas a história nos mostra várias vezes que essas ocupações não param e há uma desobediência civil e gera um beco sem saída. E isso acaba causando um prejuízo ainda maior na população civil. Há 30 anos de independência, o povo ucraniano afirma que não vai tolerar nenhuma agressão. É um momento perigoso para a Europa, para a liberdade no mundo inteiro. Putin agride os princípios de paz global. O mundo inteiro vê com clareza o que Putin e seus aliados criminosos têm como objetivo. Não é preocupação com segurança. Sempre foi realmente uma agressão clara, querendo construir um império a qualquer custo, invadindo países vizinhos, impondo a força, escolhendo a guerra sem causa, sem motivo. É uma visão sinistra do futuro do mundo, quando as nações usam a força para conquistar o que querem. Mas os Estados Unidos e os países, seus aliados, usarão o que for necessário da sua força para que tenhamos ainda mais união, um objetivo com determinação. Essa agressão vai custar muito para a Rússia, economicamente e estrategicamente. Nós teremos certeza de que isso acontece. Putin vai ser um pária no cenário global. Qualquer país que agredir a Ucrânia vai ser manchada. A escolha de Putin de criar uma guerra sem justificativa contra a Ucrânia vai deixar a Rússia ainda mais fraca e o resto do mundo mais forte. Democracia, liberdade, a decência humana são elementos ainda mais fortes do que a opressão. Isso não vai ser apagado por tiranos como Putin. Todos temos no coração a esperança que não vai ser intimidada pelo terror. Entre democracia e autocracia, soberania e subjugação, não se enganem, a liberdade vai prevalecer. Que Deus proteja os nossos soldados e o povo da Ucrânia. O senhor deve conversar com o presidente para Putin entrevistas e continuamos com a tradução simultânea do Ulisses de Carvalho do canal Band News TV. Já é um conflito aberto. Será que vai escalonar para um conflito ainda maior? Já temos os soldados na OTAN, a Europa e a OTAN estão unidas, e eu não vou falar mais detalhes sobre essa situação por enquanto. Wall Street Journal. Tarina. Wall Street Journal.
O senhor não falou do SWIFT nas suas sanções? Há algum motivo? Existe algum desacordo com relação a impedir a Rússia de fazer parte do sistema SWIFT? SWIFT, Sistema Internacional Bancário, que envolve as grandes contas russas. Bancárias são ainda mais graves do que com relação ao sistema SWIFT. Em segundo lugar, é sempre uma opção, mas não é a posição que a Europa está disposta a adotar. Foi uma sugestão do primeiro-ministro Boris Johnson a exclusão da Rússia do código SWIFT. O presidente Putin, o que o impedirá? Quando e como vai acabar essa guerra? Você acha que ele vai avançar além da Ucrânia? A ameaça que ele fez ontem ao Ocidente, ele está ameaçando um ataque nuclear? Não faço ideia das ameaças. Eu sei o que ele fez. Em segundo lugar, ninguém esperava que as sanções evitassem o que aconteceu. Isso leva tempo. A gente precisa mostrar determinação para saber o que vem pela frente, para que o povo russo saiba o que vai acontecer. A questão é essa. Vai levar tempo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Ah, meu Deus, as sanções agora, vou voltar, vou recuar. Não, ele vai testar a determinação do Ocidente. E nós seremos determinados. O senhor acha que ele vai avançar além da Ucrânia? Duas perguntas. Os mercados estão em queda e os preços da gasolina aumentaram. E o senhor deixa claro, entre Wall Street e a rua simples, o povo em geral. Qual é a dificuldade econômica que o povo americano deve enfrentar? Em primeiro lugar, não há dúvida de que quando uma grande potência nuclear invade outro país, o mundo vai reagir, os mercados vão reagir, não há a menor dúvida. Em segundo lugar, a noção de que o conflito vai durar muito tempo é bem improvável, desde que tenhamos a determinação impondo as sanções que serão impostas na Rússia. Ponto final. Qual é a outra pergunta? O senhor subestimou Putin? E o senhor ainda o descreve como um adversário digno, como o senhor fez no verão passado? Eu deixei claro que era um adversário. Eu disse que ele era um adversário de peso. Eu não subestimei. Só um instantinho. Vocês ouviram o que ele falou, quase uma hora, do porquê que ele entraria na Ucrânia. Ele tem ambições maiores na Ucrânia. Ele quer, de verdade, restabelecer a União Soviética. A questão é essa. Eu acho que as ambições dele são totalmente contrárias ao cenário global. O senhor tem confiança de que essas sanções serão tão devastadoras quanto os mísseis, as balas, os tanques russos? Sim. As balas, os mísseis e os tanques na Ucrânia, sim, tenho confiança, sim. Se as sanções não o impedem, o que mais? Eu não falei isso, eu não falei que as sanções não o impediriam. O senhor já fala de sanções há semanas. A ameaça da imposição das sanções e a eficácia das sanções são coisas diferentes. Coisas diferentes. E ele vai começar a ver e sentir os efeitos das sanções. E como o senhor acha que vai mudar o jeito que ele pensa? Porque vai enfraquecer o país dele. Ele vai ter que tomar decisões difíceis. Se ele vai atacar um segundo país ou não. O senhor disse que grandes potências não podem blefar. O senhor vai... Não tem blefe, não? Por que não sancionar ele hoje?
O senhor detalhou sanções hoje e dizendo que o impacto vai levar tempo, mas por conta de uma invasão em ampla escala, e o senhor não vai desconectar a Rússia do sistema SWIFT, o senhor tem outras sanções? Com todo respeito, quem mais que o senhor está esperando? Com relação às sanções impostas, são ainda mais graves do que a da SWIFT. Nunca foram impostas sanções tão graves assim. São 2/3 do mundo. São sanções graves, profundas. Daqui um mês a gente vai ver se está funcionando ou não. O senhor falou com o senhor Zelensky? Qual é o risco de estarmos presenciando o início de uma nova guerra fria? Se eles continuarem nessa rota, com relação à Guerra Fria, vai depender. Você tem grande parte do mundo em oposição frontal que ele vem fazendo. Ásia, América do Sul, Europa, no mundo inteiro. Vai ser um dia difícil para a Rússia. Não tem muita gente do lado deles, não. O senhor conversou com a China pedindo para que a China ajudasse a isolar a Rússia? Não posso fazer esse tipo de comentário agora. Não. Não, ele já está com a mão levantada faz tempo. Qual é o seu nível de preocupação se o presidente Putin invadir outros países além da Ucrânia? Estaremos envolvidos se ele invadir um país da OTAN. Se a gente não parar agora, se a gente não impuser sanções agora, ele vai se sentir ainda mais otimista ou disposto a continuar. Ele vai sair fortalecido. Deve atender Por a que não última pergunta. sancioná-lo diretamente hoje? Não consigo ouvir. A Índia está a seu lado com relação à Rússia? A Índia é um dos seus principais parceiros de defesa. A Índia está 100% ao seu lado? A gente vem conversando com a Índia, sim. Não solucionamos a questão ainda por completo. Muito obrigado a todos. Dessa forma, termina o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acerca do conflito. Falou basicamente, fundamentalmente, de sanções. Chamou a atenção dos jornalistas aí a questão do código SWIFT, que nós citamos aqui no começo, que é esse bloqueio que seria mais rapidamente percebido e sentido, principalmente pela economia russa, e sobre o uso das tropas. Ele falou que os Estados Unidos deliberadamente não estarão lá como Estados Unidos, mas representando a OTAN sempre que no que for necessário, mas falou sobre a presença de militares americanos em território alemão.